Bom dia, gente. Hoje é dia 10 de maio de 2021 e eu tô muito feliz de poder estar aqui mais essa segunda-feira para a gente poder conversar sobre esse tema que é tão legal, que é a criança anterior, né? Que é um tema que ultimamente, assim, talvez nos últimos 5 anos, a gente tenha visto diferentes vertentes conversando sobre esse tema, né? Diferentes áreas da saúde e do holismo, inclusive da psicologia, nós temos utilizado mais essa nominação, né? Sobre um período da vida que é tão importante e que de alguma forma, por mais que a gente cresça, ainda permanece em nós. Caiu a minha conexão antes, então agora vamos ver se vai dar certo fazer essa live com esse tema, que na verdade hoje eu trago um ponto somente sobre a criança interior. Para a gente começar essa segunda-feira, independente do dia e do horário que tu veja esse vídeo, trazendo uma proposta de olhar para uma situação que a criança interior pode contribuir para o nosso papel enquanto pai e enquanto mãe, tá? Ou enquanto educadores, ou enquanto adultos que convivem com crianças. Bem-vinda, Thaís. Então, não sei que horas que tu vai ver esse vídeo, né? Quantas pessoas vão conseguir acompanhar nesse horário que é bem cedinho, mas o bom da live é que vai ficar gravado. E aí, ficando gravado, a gente pode assistir num horário que fique bem bom para nós. Quando a gente fala sobre a infância, é interessante eu trazer para vocês o quanto isso é novo, né? Nós não vamos muito longe, por exemplo, no tempo dos meus avós, estava iniciando os estudos sobre o que fase é essa da infância, o que acontece emocionalmente de importante nessa fase da vida e que fica registrado numa memória, né, afetiva, emocional, ao longo dos anos. Então, assim, pensem comigo, na época dos meus avós, nós estamos falando de 100 anos atrás, mais ou menos, a infância era um período muito menos vivido do que a infância é vivida agora, né? Porque era uma época em que até nós não tínhamos tantas legislações que protegiam esse período da vida e muitos jovens, 10, 11 anos, já trabalhavam e muito, e poucos frequentavam a escola, né? As crianças que iam para a escola naquela época, que o período escolar também era bem reduzido, né? Eram menos anos, eram crianças nas quais as famílias tinham uma condição social mais estável e que permitia com que os filhos não necessitassem trabalhar dentro da sua casa, não, né? Para ter dinheiro para oferecer para a família. E aí isso era minoria, né? E nessa época, lá em 1900, mais ou menos, começaram muitos estudos, principalmente da nossa área da psicologia, referindo o período da infância. Mas isso é muito recente, se nós formos pensar, né, em tempo de humanidade. A gente começa a estudar sobre a infância há pouco tempo. A gente começa a descobrir a importância que tem esse período há muito pouco tempo. E por que eu estou trazendo essa contextualização? Porque a gente cresce achando
muitas vezes, que o período que a gente vive nesse momento é fruto do período que a gente vive nesse momento, né? Então, conforme a gente vai crescendo, as etapas que vão sendo concluindo e a abertura das etapas novas vão trazendo uma ideia de que a etapa anterior ficou para trás. E aí é o ponto que eu gostaria de trazer para essa reflexão de hoje, né? Quando a gente pensa que tal de criança interior é essa, nós estamos falando de um período da vida em que nós adultos passamos, em que nós criamos um entendimento muito profundo de quem nós somos, nós criamos um entendimento também muito profundo dentro dos recursos que a gente tem nesse período da vida, né? Sobre como que acontecem as relações, de como a gente é visto pelas pessoas, do que a gente precisa fazer para sobreviver nessa vida. E por mais que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai incluindo novos recursos em quem a gente é, aquilo tudo que a gente viveu naquele tempo ainda está muito vivo no adulto que a gente se tornou. Então, quando nós falamos, sei lá, das principais crenças que a gente tem hoje nessa fase de adulto, quando a gente fala sobre dores, talvez quando a gente fale das maiores alegrias, dos momentos mais emocionantes que a gente tem, normalmente, na maioria das vezes, nós referenciamos a um período de quando éramos criança. Então pensem, a gente vai passando na vida e a gente vai somando todas essas memórias que são afetivas, que são físicas, que são emocionais, que são espirituais. E a gente vai agregando novos recursos conforme a gente vai se desenvolvendo. Quando alguma coisa de adulto é muito impactante, quando alguma coisa que a gente vive enquanto adulto faz com que, mesmo que não de uma forma consciente, nos dê uma sensação de algo que a gente já viveu, normalmente isso está vinculado a algo que a gente vivenciou nesses primeiros anos de vida. Quanto menos a gente se conhece, quanto menos contato a gente tem com a nossa história, quanto menos a gente pôde perceber que cristalizações que a gente fez ao longo da nossa vida, que coisas que a gente entendeu como sendo uma verdade nessa primeira etapa da nossa vida, mais dificuldade a gente vai ter de entender que o que acontece hoje, que me tocou tanto, diz respeito a algo que aconteceu hoje, mas que me lembra, mas que tem uma sensação de que eu já vivi isso em outros momentos. E a gente ter consciência disso, quando a gente consegue tornar isso consciente, quando a gente consegue resgatar essa criança que de alguma forma ainda vive em mim, existe também muita probabilidade de eu conseguir ter mais clareza do que me fere hoje enquanto adulto. Então, quando a gente fala de criança interior, existem muitas coisas que a gente pode olhar. Existem muitos pontos, mas eu estou trazendo só um. Eu só estou trazendo uma visão disso, que é a busca do autoconhecimento. O que acontece quando a gente se torna pais, e é por isso desse tema de hoje, quando a gente se torna pai e mãe, é inevitável que a gente não viva muitos momentos em que a gente se depara
ou com uma memória de como a gente era quando a gente tinha a idade dos nossos filhos, ou a gente se vê fazendo coisas que alguém fez com nós, ou a gente se vê tentando mudar aquilo que a gente viveu e que não foi bom para nós, no nosso maternar e no nosso paternar. E isso só acontece, ou mais acontece, com mais frequência acontece, quando nós temos clareza da criança que ainda habita em nós, no adulto que nós somos. Então, cuidar dessa parte nossa é entrar em contato com um momento da vida em que as coisas aconteceram de uma forma um pouco mais espontânea, é entrar em contato com uma capacidade de criatividade. Quando a gente está em contato com a nossa criança interior, a gente entra em contato com coisas que a gente gosta muito, que a gente viveu e que a gente gostava muito porque nos dava prazer, porque nos dava felicidade, porque nos trazia uma sensação de ter tudo no simples. Então, resgatar a criança interior nos faz nos conectar com esses sentimentos, que muitos deles, só quando a gente tem uma criança muito viva, a gente consegue ativar. Uma criança interior muito viva, a gente consegue ativar. E, paralelo a isso, também é entrar em contato com coisas que foram muito relevantes, com situações, com momentos em que talvez tenha nos trazido muita dor, em situações que possam ter nos conduzido a escolher, talvez não tanta noção de responsabilidade que a gente tivesse nesse tempo, mas nos fez escolher um caminho de ser, de uma forma natural. E aí, quando eu entro em contato com essas, que às vezes são até polaridades, né? É uma criatividade que ela é nata, mas daqui a pouco num ambiente que ele foi muito autoritário, às vezes com uma capacidade de falar muito o que se pensava, mas num ambiente que talvez tenha sido um pouco hostil. Quando eu entro em contato com a minha história, com essa criança que eu fui, com essa criança que eu desejava muitas vezes ter sido, a gente consegue se aprofundar em pontos tão importantes, tão significativos, que de forma consciente nós podemos fazer novas escolhas também no processo de auxiliar, não é nem auxiliar, né, mas é de permitir o crescimento e o desenvolvimento dos nossos filhos. Porque muitas vezes a gente enxerga a nossa criança ferida quando nós entramos num conflito, muito enquanto pai, enquanto mãe. Em determinadas situações, dentro das nossas casas, quando tem alguma coisa que nos fere muito, né, nos deixa muito triste, alguma situação específica que aconteceu com o filho, que falou de um jeito que a gente julga não ter sido adequado, quando a gente ouve algo deles que, sei lá, tenha nos chateado, quando a gente vê eles tomando alguma atitude que não é uma atitude que a gente gostaria de ter, a forma como a gente reage quando ela é muito exagerada, quando ela é muito descabida, cara do céu, pare nesse ponto. Pare nesse ponto e depois, passado o momento da turbulência, fica ali, que eu tenho certeza
que algo muito grandioso referente à tua criança, a criança que tu foi, vai se fazer presente. Então, quando a gente fala sobre o cuidado da nossa criança interior, a gente fala de uma capacidade que a gente tem de ter acesso a ressignificar muitas coisas da nossa história, para que a gente, enquanto pai e enquanto mãe, ofereça um ambiente menos, não é inconsciente, mas assim, menos turbulento para os nossos filhos. Porque quanto mais em contato com a minha criança eu tô, quanto mais eu conheço essa parte da minha história que ajudou a me fazer o adulto que eu sou, mais condições e clareza eu vou ter de enxergar o meu filho do jeito que ele é, sem as minhas coisas perpassando nesse campo e interferindo de uma forma que possa ser negativa. Então, assim, ter momentos em que eu lembre da minha história é um jeito de a gente cuidar dessa nossa criança. Até contar algumas coisas que a gente vivia enquanto criança e que foram difíceis para nós, para os nossos filhos, é uma forma de a gente também cuidar da nossa criança e a gente criar um espaço que de alguma forma delimite o que é meu, que é diferente das possibilidades que eles têm dentro desse crescimento deles. E tem uma coisa que eu faço, assim, ontem eu estava até conversando com o Rafa, nós estávamos falando sobre esse tema e trocando uma ideia, né? E aí eu contei para ele o que eu faço, né? Ele disse, não acredito que tu faz isso. Mas quando eu tô numa situação que eu percebo que eu sou tocada de uma forma muito profunda, tipo assim, é uma situação que pode parecer mais ou menos simples. O fenômeno do acontecido é simples, mas a forma como eu sinto ele é devastadora. É assim, eu sinto que mexe tanto com as minhas entranhas que eu me bagunço. Eu tenho o costume de ter um momento naquele dia que aconteceu isso, em que eu me veja criança, em que eu me visualize como criança, no sentido de entender que talvez esse sentimento que surgiu de mim, de algo que hoje é tão simples, pode ter trazido dores muito antigas minhas, e eu me vejo enquanto adulta, nessa visualização, pegando essa criança no colo e trazendo os meus recursos de adulta, de como que eu cuidaria disso, como que eu tô cuidando disso hoje. Como se eu desse as mãos para essa criança que eu fui, no sentido de acolher e de entender que no momento que algumas coisas aconteceram com ela, talvez ela não tivesse mesmo condições de reagir de outra forma. Mas hoje, enquanto adulta, eu acolho e eu cuido dela. Eu faço isso muitas vezes, gente, muitas vezes. E nessas minhas experiências, eu sinto uma sensação muito integral quando eu consigo fazer isso. Como se fosse uma costura dessa criança que eu fui, que talvez no momento que ela viveu muitas coisas ela não tivesse condições cognitivas, emocionais e espirituais de dar conta daquilo, mas agora, enquanto adulta, eu aprendi muitas coisas e eu posso aprender muito mais. E hoje o jeito que eu posso lidar com isso é muito diferente. Mas para isso, o nosso processo de consciência e de estado de aqui e agora precisa estar muito presente. Porque senão eu atualizo algo que é muito antigo, não entendendo que isso é muito antigo, né? Uma cegueira.
E eu acho que isso tudo, quando a gente consegue fazer esse processo de cuidar da criança que a gente foi, de integrar ela no adulto que a gente é, de novo, assim, não quero ser repetitiva, mas já sendo, né? A gente consegue olhar para os nossos filhos entendendo que eles são eles, que eles têm as vivências deles e que nós, enquanto adulto que somos, tivemos as experiências que nós tivemos enquanto crianças que fomos. Eu evito dessa forma projetar no meu filho muitas coisas que dizem respeito à minha história. Eu evito provocar uma dor no meu filho, e isso é polêmico, a gente poderia até fazer uma live só sobre isso. Eu evito provocar no meu filho dores que foram dores minhas enquanto eu era criança. E sabe como que a gente faz isso? Repetindo um modelo que a gente teve da educação que nós tivemos. É aquela história. Quando eu crescer, mãe e pai, eu jamais vou fazer isso com meu filho. E daqui a pouco a gente cresce e quando a gente vive na rodinha do rato lá, totalmente desconectados com si, né? E vivendo a vida assim, à la louca, a gente tem muita tendência a repetir um modelo que a gente aprendeu. E sim, muitas vezes, colocar os nossos filhos diante de dores que a gente passou. E que isso está totalmente conectado a um processo de superficialidade que a gente está tendo com a nossa própria história. Então isso é um assunto assim que dá pano para manga, né? E acho que é muito interessante a gente poder ter momentos de resgatar nossa criança, de cuidar da nossa criança e de estar atento ao nosso comportamento enquanto pai, enquanto mãe, no sentido de perceber o que a gente usa dessa capacidade que a gente tem em benefício ou não da educação que a gente proporciona para eles. Bom dia, galera que chegou agora. Que bom ter vocês aqui. Já estou encerrando. Depois vocês pegam a gravação toda, tá? Então, para terminar, meus amores, é o seguinte. Não sei se vocês estão acompanhando aí no Insta, mas eu tô divulgando que eu fiz um baralho. Vou contar rapidamente aqui. Mas no início da pandemia, o ano passado, tiveram muitos momentos de mergulho em relação a esse tema também, dentro do meu ambiente familiar. Foi um tempo que a gente ficou muito tempo juntos, né? 24 horas por dia juntos. E isso nos proporcionou que a gente mergulhasse numa realidade que talvez a gente não conseguiria se a vida rolasse do jeito que estava rolando. Então foi um período bem importante. E eu me vi muito curiosa para saber muitas coisas a respeito, principalmente da minha filha adolescente. E eu fiquei pensando que massa seria se tivesse um jeito de a gente brincar falando sobre coisas que sejam significativas. E aí eu comecei a construir esse baralho, que ele traz cartas referentes a situações que já aconteceram, a situações do momento presente e as situações que a gente imagina que possa acontecer na nossa história. E também traz várias sugestões de vivências que podem ser realizadas individualmente ou em família. E cada carta dessa eu escrevi direcionada a ela, assim, por isso que vem tanto do coração. E por isso que esse baralho é tão fofo e tão maravilhoso, porque cada carta que eu escrevi faz muito sentido com um jeito que eu vejo muitas coisas da vida e com coisas que eu queria muito saber dela, da opinião dela,
do que tinha dentro dela. E aí, quando a gente fala sobre o resgate da criança interior, hoje de manhã eu peguei o baralho e me veio uma cartinha que eu acho que cabe pra gente encerrar a live de hoje. Esse baralho, só para explicar, né? Senão não vou contextualizar, não vão entender. A ideia é que a gente sente em família com ele, né? Ou quem é terapeuta também pode fazer isso com os seus clientes e a gente puxe uma cartinha aleatória e que a gente possa conversar sobre aquilo, né? A pessoa que puxou a cartinha pode falar ou pode fazer uma rodada com que todas as pessoas falem sobre isso, né? Para que a gente possa criar mais intimidade nas relações familiares, para que a gente possa criar uma ponte de acesso, de diálogo e para que a gente possa também, através dessa diversidade de percepções sobre a mesma coisa, a gente também possa fomentar um jeito mais flexível de perceber as coisas que acontecem na vida. Então, essa cartinha diz assim, olha só que legal, pra gente encerrar. Ah, vai ficar virado, né? Mas diz assim, conte a lembrança mais doce de sua infância. E embaixo diz, lembrar da criança que fomos fortalece o adulto que somos. Então, é isso, né? É isso. Eu acho que essa carta fala tudo, né? Lembrar da criança que fomos fortalece o adulto que somos. Então é isso, meus queridos. Ficamos com a reflexão dessa live. Me mandem mensagem para me dizer o que vocês estão achando das lives que vocês estão conseguindo ver. E me mandem sugestões de tema também. Estou aqui aberta para que a gente possa continuar conversando, compartilhando e crescendo juntos, tá bom? Um bom dia, 7h37 agora. Fiquem bem, para quem vai trabalhar, bom trabalho. Para quem vai ficar em casa, um bom dia também. Fiquem com Deus, tá? Beijo, amados. Até. A pessoa nunca sabe desligar, incrível. Nunca sei desligar. Tchau, gente.